Partimos de Antioquia, e a palavra do Senhor se espalhava por toda aquela região. Em Filipos, o Senhor abriu o coração de Lídia, e ela aceitou aquilo que eu estava dizendo. Em Tessalônica, discutia as Escrituras na sinagoga com o povo. Em Bereia, receberam a palavra com avidez. A mensagem de Deus continuou a se espalhar, e o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém. Assim como Paulo, muitas vozes se levantaram, espalharam a mensagem por toda a Europa e pelo mundo. E nesse movimento, o verbo da vida chegou ao continente europeu. Deus levantou vozes, muitas vezes improváveis, homens e mulheres, famílias que escolheram viver pela fé, que não foram impor uma cultura, mas que carregaram uma mensagem com suas vidas. Uma mensagem que cura, liberta e transforma. Filhos e filhas cheios de uma fé inabalável, uma justiça perfeita e uma alegria que não se pode conter. Missionários que estão frutificando, multiplicando os talentos, plantando e colhendo os frutos que são eternos. O verbo da vida já está nas nações, avançando com toda ousadia pela Europa. Revelando uma fé viva, uma chama acesa, uma voz que nunca se calará. Alcançou aqui em Teresina, e é o dia que nós celebramos, que nós festejamos essa realização, aquilo que o Senhor tem feito por todo o Brasil e pelas nações. O tema desse ano é Europa, como você viu a nossa decoração, como você viu nesse vídeo, e é o dia de fato que nós celebramos esse crescimento também. A palavra da fé tem alcançado pessoas como te alcançou, tem transformado a vida de famílias, mudado realidades, porque de fato é isso que a palavra faz. Você certamente pode testemunhar a respeito disso, e hoje nós estamos aqui para relembrar muitas coisas e para festejar esse crescimento. Você se alegra com isso? Graças a Deus, é um dia maravilhoso para nós relembrarmos, festejarmos, celebrarmos, e eu sei que certamente você faz parte disso, e o Senhor conta com você para essa estação de crescimento que nós temos vivido. Amém, gente? Glória a Deus. Eu queria também iniciar aqui o nosso culto conhecendo as pessoas, os irmãos que fizeram aniversário durante essa semana ou estão fazendo hoje. Nós queremos também celebrar a sua vida, celebrar essa nova estação. Pode ser aniversário de nascimento, de novo nascimento, de casamento. Nós só queremos um motivo mesmo para festejar juntamente com você. Ninguém aniversariou? Glória a Deus. Então vamos seguir. Eu tenho uma notícia interessante que aconteceu ontem aqui na nossa igreja. Ontem aconteceu aqui. Cadê os jovens? Estão aqui? Glória a Deus. Ontem estivemos aqui ontem à noite, às 19 horas. O Revival Fire disse que foi um sucesso. A minha filha chegou lá em casa me contando: pai, eu recebi uma palavra e foi poderoso. Eu disse: depois você vai me contar melhor sobre isso. Eu sou canela de fogo, é teté de Jeová. Estou nadando na sede, não consigo parar. Eu sou canela de fogo, é teté de Jeová. Estou nadando na sede, não consigo parar. Envolver os seus jovens nessa estação tão poderosa de Deus para a vida deles. Esse crescimento passa pelos jovens, amém? E glória a Deus por essa oportunidade, por essa visão de envolvermos os jovens, de trazer esse tempo, a palavra específica para eles,
Parabéns ao casal maravilhoso aqui da nossa igreja, pastor Dantas e Carol, que lideram esse departamento e estão sempre pensando, estão sempre muito ativos com essa realidade dos nossos jovens. E de fato lá fora o mundo tem muitas coisas para oferecer, e você que é pai, você não pode deixar os seus filhos de fora, os seus sobrinhos, os seus vizinhos, os seus amigos, não sei. Convide em outras oportunidades e traga as pessoas para se envolverem, e certamente elas vão receber do Senhor em ambientes como esse. Amém? Nosso Verbo News está pronto. Nosso Verbo News tem muitas informações. Eu queria que você ficasse ligado para não perder nada. – 17 de agosto, dia Verbo da Vida de Missões. E está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No sábado haverá Virtuosas, o culto das mulheres mais prósperas e cheia do Espírito dessa cidade. Um momento para você ser fortalecida no Senhor e instruída pela palavra. É neste sábado, às 19h30. Atenção, homens! Esse recado é para vocês. No dia 30 de agosto acontecerá o Churrasco na Caverna. Este é um evento exclusivo para homens de verdade. Não fique de fora desse tempo de edificação, comunhão e muita carne. Sábado, dia 30, às 14 horas. Uma das ações do projeto Bem na Hora é a arrecadação de alimentos em todos os cultos de ceia. O nosso propósito é ser um socorro bem presente para as pessoas da nossa igreja e da comunidade em geral. E você que já tem doado os alimentos faz parte disso. E queremos agradecer a sua generosidade e contribuição para ser um socorro bem na hora. Hoje queremos indicar o livro A Grande Confissão, do autor Mark Hanks. Há um incrível poder na confissão de quem Cristo é. Sua fé vai acompanhar o seu nível de confissão. O diabo estremece quando você abre a Bíblia, mas ele foge quando você abre a boca e começa a declarar a palavra. A palavra de Deus foi falada antes de ser escrita e ela foi escrita para que pudesse ser falada. Neste livro, estudaremos o poder da confissão do sangue de Jesus, de quem você é em Cristo e do poder da palavra de Deus. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Vamos à sala de aula e depois às nações. Pregamos com palavras, mas também com a vida. Levamos o Verbo da Vida ao mundo. Uma instituição fundada em 2007 com o objetivo de preparar homens e mulheres para uma propagação eficiente do Evangelho. Sediada em Campina Grande, na Paraíba, a Escola de Missões Rema anualmente recebe alunos de várias partes do Brasil e até de outros países. São mais de 550 missionários graduados pela escola ao longo do tempo. Mais de 50 famílias espalhadas por toda a América, Europa, Ásia, África e Oceania.
Ligada ao Ministério Verbo da Vida, a instituição é interdenominacional. Conta com experientes professores com ampla vivência missionária de diversas denominações, o que produz uma rica e equilibrada educação missiológica. Durante um ano, 33 módulos tornam um aluno mais eficaz na sua área de atuação, seja na igreja local ou na vocação ao campo. E 3 treinamentos específicos de primeiros socorros, da agência de missões e o porta-voz. O preparo missionário inclui ações de evangelismo, produção de projetos, momentos intensos de oração, troca de experiências. Afinal, esta é a missão da Escola de Missões Rema: preparar homens e mulheres para alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. A escola que tem preparado homens e mulheres para serem lançados, no campo, mas isso não é feito de qualquer forma, há uma preparação para isso, para que de fato o evangelho seja pregado de uma maneira eficiente, Então esse é o tratamento que o nosso ministério dá àqueles que têm uma visão de fato e que têm um chamado de Deus para algum lugar, mas temos sempre a visão de que esse tempo de preparação é sempre muito oportuno e nunca é um tempo perdido. Amém? Então, glória a Deus por essa escola. Como eu falei, as inscrições se iniciam hoje. Agora nós temos um vídeo especial também, é o vídeo oficial do Dia Verbo da Vida de Missões. Berço de grandes transformações ao longo dos séculos, este é o continente europeu. A terra, outrora marcada por vastos impérios, recebeu uma palavra que atravessou as fronteiras invisíveis, resistiu às tempestades, perseguições e longos períodos de silêncio. As gerações passaram e a história que contemplou um continente foi chegando a outro, até que em Tulsa, Oklahoma, um casal de americanos foi alcançado por algo que havia começado a ser expresso tantos séculos antes deles. Bud e Jean Wright receberam uma missão clara: levar a palavra da fé para libertar o povo. E quem seria esse povo? Enquanto eram treinados no Rema, souberam: era no Brasil que aquilo que eles receberam seria passado para frente. Mas o que havia começado em uma única nação ganhou força, tomou forma, se espalhou por cidades, regiões, nações, até voltar a ser semeado do continente que propagou primeiramente. Em 2005, o Verbo da Vida chegava à Europa pela primeira vez. Já em 2009, recebíamos algo além. O Verbo da Vida não ia apenas para o Brasil, mas para todas as nações. E foi aí que o apóstolo Bud avistou a expansão. Hoje, 20 anos depois, com 90 missionários espalhados ao redor do mundo, 37 destes estão em solo europeu, alcançando 12 nações. Temos 31 igrejas ativas, muitas delas frutos do Verbo Connect, projeto que nasceu na pandemia com o intuito de linkar de forma simples pessoas de diferentes contextos. Uma das frentes mais relevantes de atuação missionária na Europa é o trabalho voluntário. Nossas igrejas se fazem presentes em múltiplos cenários, com destaque para sua forte atuação na área social. Na Escócia, desenvolvemos um projeto voltado à restauração de vidas e reintegração social. Em Portugal e na França, a mensagem do Evangelho é transmitida de forma criativa e dinâmica, ultrapassando as 4 paredes da igreja. O público externo é alcançado em larga escala por meio de ações evangelísticas constantes. Também foi inaugurado o primeiro centro de cura do continente europeu, e Portugal foi o país que abriu as portas para essa visão tão especial. Na Inglaterra, os trabalhos de acesso criativo têm se destacado. Nossos missionários atuam com estratégias específicas para alcançar o povo muçulmano e já iniciamos um discipulado com iranianos, fruto desse trabalho sensível e eficaz. Além disso, a presença missionária também se dá por meio do ensino da palavra. Já contamos com uma escola bíblica Verbo da Vida na Europa, que com 4 turmas alcançou 16 nações, contemplando o povo europeu com o conhecimento das Escrituras. O futuro é claro, mais línguas,
mais países, mais povos alcançados. Porque a mensagem que nasceu em Jerusalém, alcançou Antioquia, atravessou o oceano, impulsiona o verbo da vida e segue transformando a Europa, reescrevendo histórias com a palavra da fé e o amor. Glória a Deus. Você se alegra com tudo que você viu? Graças a Deus. E como um dia como esse, irmãos, nós não podemos deixar de citar o começo de muitas coisas que nós temos vivido hoje. A visão de um homem inspirado pelo Senhor, o irmão Reagan. Eu acho que tudo começa lá, porque o apóstolo Bud um dia esteve sentado em uma sala de aula, aprendendo a palavra, aprendendo aquilo que foi condensado por esse homem, trouxe essa visão, e ele um dia sentado em uma sala de aula aprende sobre isso, aprende essa palavra, aprende essa visão que hoje nos inspira em tantas coisas, e ele recebe do Senhor uma palavra para trazer essas verdades para o Brasil, né? Então eu acho que a gente precisa voltar um pouco, lembrar sobre isso, e hoje nós temos crescido ao redor de todo o território nacional, todo o Brasil, e alcançado outros lugares, como você viu, e é o nosso tema de agora, porque temos avançado pela Europa, crescido e levado essas mesmas verdades, que libertou você, que libertou a mim, tem libertado pessoas nesses países, amém? E você também já é participante desse crescimento, porque, por exemplo, aqui na nossa igreja, os seus dízimos, as suas ofertas têm chegado, por exemplo, no Uruguai, Angola, Moçambique, porque nós participamos dessa visão missionária, de que aquilo que nós recebemos não pode ficar somente conosco. Então existem pessoas, assim como tem pessoas aqui no Brasil, tem pessoas em outros lugares, em outros países, que precisam receber isso. E existem pessoas que estão se levantando para irem ministrar isso, ministrar essas verdades. Nós podemos participar de diversas formas, orando por elas, torcendo por elas em muitas vezes, mas também sendo ofertantes naquilo que é o propósito de Deus para a vida delas, e nós estamos contribuindo com o reino que nós fazemos parte. É um único reino, é uma única visão. Amém? Glória a Deus por isso. Eu queria citar para vocês aqui, inclusive, alguns países que nós já estamos, países da Europa, que é o nosso tema desse ano: Alemanha, Escócia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Itália, Portugal, San Marino e Suíça. São países da Europa que nós já temos chegado, mas ainda existem muito mais países que precisam ser alcançados pela palavra. Amém? Eu queria agora mostrar para você um vídeo de uma missionária que está indo para a Alemanha pregar essas verdades. Alô, Gnada Untifrida Liba Gestivista. Olá, graça e paz, irmãos. Eu me chamo Luciana, congrego no Verbo da Vida Teresina, sou enfermeira, graduada da Escola Rema no ano de 2019 e graduada da Escola de Missões Rema no ano de 2023 em Campina Grande. Eu sou aqui de Teresina, mas o meu coração é missionário. No ano de 2023, enquanto eu fazia a escola de missões, Deus falou ao meu coração para ir para a Alemanha levar a palavra da fé. Desde então, eu tenho me preparado para ir para essa nação. Nesse mesmo ano, Deus abriu uma porta para trabalhar como enfermeira na Alemanha, na cidade de Calvi, no estado de Baden-Württemberg. Nesse processo, eu tive que passar 6 meses em São Paulo para aprender a língua alemã. Eu sei que essa porta de emprego que Deus abriu é uma oportunidade para cumprir o meu propósito, levar a palavra da fé para o povo daquela nação. A Alemanha tem 83 milhões de habitantes. Eu vou para a cidade de Calvi, que tem 23 mil habitantes. Apenas 6% da população da Alemanha frequenta a igreja.
A cultura deles é se reunir em casas para ler a palavra, louvar a Deus e ter comunhão. E a estratégia inicial é começar com um pequeno grupo com o verbo em casa e levar a palavra da fé para o povo daquela nação. E nesse dia, Verbo da Vida de Missões, eu te convido a fazer parte dessa missão, levar a palavra da fé e o amor até os confins da terra. Das Wort des Lebens geht zu allen Nationen. Auf Wiedersehen! Das Wort des Lebens geht zu allen Nationen. Auf Wiedersehen! Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para ela? Aí a nossa irmã Luciana Percy, ela é filha da nossa irmã Margarida Percy, congrega aqui conosco. E ela serviu inclusive aqui no diaconato, serviu durante um tempo aqui no expediente do Rema, da igreja também. Ela é graduada na escola de ministros Rema. E na quinta-feira ela foi para São Paulo, de lá ela vai seguir para a Alemanha. E eu estava falando agora há pouco, eu estava ministrando no segundo culto e falava a respeito dessa visão que está no coração dela, está saindo de Teresina, irmãos, para iniciar um VC na Alemanha. Veja que coisa maravilhosa. E eu estou te mostrando isso para que você entenda que não é apenas para você olhar com essa coisa de contemplar o que está acontecendo. Eu quero dizer para você que você também pode ser participante dessa visão de levar a palavra a outras pessoas. E não precisa necessariamente você sair de onde você está, mas onde você está, você precisa se movimentar. Você pode, quem sabe, participando de um VC, convidando alguém a um encontro como esse, pregando a palavra para o seu vizinho, convidando alguém para a igreja. Existem muitas formas de nós começarmos a trabalhar nessa visão que o Senhor deu a um homem e que tem alcançado tantas pessoas, inclusive a sua família. Então, eu queria também te incentivar nessa estação que a Luciana está vivendo agora, essa fase que começou na vida dela. Nós também podemos participar de muitas formas. Consegue aí o contato dela, ao final você pode falar com a gente, porque uma palavra para essas pessoas, para esses missionários que estão distante de casa, distante da sua família, às vezes pode ser tão decisivo. Uma palavra sua, uma mensagem, um alô, uma força que você vai dar, mesmo não conhecendo de perto, mas é a sua irmã, amém? Então você pode participar orando por ela também, você pode ofertar na vida dela, e tudo isso são formas que nós temos de olhar e entender essa visão missionária que todos nós temos correndo nas nossas veias. Afinal de contas, nós somos filhos disso. Amém, gente? Glória a Deus, nós nos alegramos de fato por esse dia e em ver pessoas se movendo em um chamado poderoso, correspondendo com aquilo que Deus tem trazido ao coração deles. Glória a Deus. Cadê os nossos visitantes? Vamos dar continuidade aqui. Temos pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez. Eu vi mãos levantadas por aqui, vi ali no meio também. Daqui eu te vi muito bem, mas eu queria também te apresentar aos demais irmãos. Eu queria que você fosse recebido com a honra que você merece. Então eu queria que você ficasse de pé, só um segundinho, por favor. E você que está aí próximo aos nossos irmãos, já sabe o que fazer. Seu pastor, para o seu líder, um abraço nosso. Mas se você não congrega, eu quero dizer para você que você precisa congregar, e se você decidir estar conosco, será uma grande honra para nós recebê-los aqui. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. E eu quero te dizer que ao final nós preparamos uma sala exclusivamente para você, e vai ser algo bem breve, rapidinho, 5 minutos. Lá vai ter algo para você comer, algo para você beber. Nós temos também um presentinho para te entregar. E eu não quero que você saia daqui essa noite sem passar por essa sala. Combinado? Eu volto aqui ao final e eu vou te dizer o momento exato de você acompanhar a nossa equipe e ser conduzido até essa sala. Tudo certo?
Eu queria agora que você preparasse aí os seus dízimos, as suas ofertas, e abrisse aí também a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 5. Abra também aí o seu aplicativo, a sua carteira. Nós vamos ofertar, nós vamos dizimar, e nós fazemos isso com toda a alegria do nosso coração. Amém, gente? Vocês estão aqui essa noite? Graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. A Bíblia diz: sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como uma oferta generosa, e não como algo arrancado da avareza. É interessante esse versículo, porque o apóstolo Paulo está dizendo que antes que aquela oferta acontecesse, era uma oferta que não era uma novidade para eles. Ele diz: olha, vocês já sabiam a respeito dessa oferta. Ele diz: olha, mas eu enviei alguém antes, para que preparasse, para que não fosse entregue qualquer coisa. Ele diz para que fosse entregue uma oferta generosa, e não algo arrancado da avareza. Eu gosto desse versículo porque ele nos ensina que é possível nós entregarmos algo, mas não ser aquilo que o Senhor aguarda, não ser aquilo que o Senhor espera. Então, de fato, o que eu preciso saber, o que eu preciso ajustar é a palavra ao meu coração. O meu coração precisa estar ajustado à palavra de Deus. Isso vem por meio desse conhecimento, desse entendimento, de que eu não venho aqui entregar qualquer coisa. Eu venho entregar algo que de fato representa honra ao Senhor. Eu não vim aqui à frente entregar uma ajuda para a igreja pagar uma conta de água, uma conta de luz. Não, eu preciso entender que há algo que eu preciso entregar ao meu Senhor, e eu devo fazer isso com toda a alegria do meu coração, não como algo pesado. O apóstolo Paulo mais na frente vai ensinar que nós devemos fazer isso não por constrangimento, não por necessidade. O que é o constrangimento? Como eu estou indo lá, como eu estou vendo outras pessoas irem à frente, então eu vou ter que ir também. Ele disse: não faça dessa forma. Não é por necessidade, não é porque a igreja precisa pagar tal coisa, não é por necessidade, não faça por isso. Ele vai dizer e vai nos ensinar, com o fato de ensinar sobre essa necessidade, também não é por algo que você precise. Não, eu vou dar ao Senhor porque Ele vai me dar mais. Não é por necessidade, nem sua e nem da casa do Senhor. Você precisa fazer isso por amor. É um ato de gratidão baseado naquilo que a palavra diz. Ele vai dizer que nós devemos fazer isso com alegria. Então, à medida que a gente entende todas essas coisas, de fato, a gente vai dar de maneira muito mais leve, a gente vai dar muito mais contente, porque nós entendemos aquilo que a palavra diz. E todos os textos que falam sobre ofertas, sobre dízimos, em seguida ele vai falar de fato sobre um transbordar. Você não precisa fazer para transbordar. Ele estava nos mostrando: vai transbordar. Por causa do entendimento, por causa do ajuste do seu coração. Então é exatamente isso que a gente precisa pegar. Todas as vezes que você vier aqui à frente, vem com a consciência: eu não estou indo entregar dinheiro, eu estou indo dar ao meu Pai aquilo que de fato é devido a Ele, e eu faço com todo o meu coração, porque Ele já tem feito chegar. Amém? Separei os seus dízimos, as suas ofertas. Nós vamos orar, nós vamos render graças ao Senhor por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Se você preferir fazer pelo meio tradicional, você vai encontrar na sua cadeira ou na cadeira à frente um envelope como esse. Você vai poder colocar aí, vir depositar aqui à frente do gasofilácio. Se você preferir fazer por meios eletrônicos, nós temos o meio do Pix, que inclusive está aqui no telão. Nós temos o QR Code, lá atrás nós temos maquinetas de cartão de crédito, cartão de débito, que você vai poder ofertar, dizimar, e fazendo isso com toda alegria. Você que está nos acompanhando aí por todo o Brasil pelo YouTube, apareceu para você um código QR Code que te conduz às nossas contas, e você também vai poder fazer isso agora. Você que está cultuando ao Senhor mesmo distante, mas você por algum motivo está aí hoje nos acompanhando, vamos fazer isso, que também é um ato de adoração ao nosso Pai. Amém? Você pode estender a sua mão ou o seu envelope, nós vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de entender a respeito desse assunto, de aprender, de ajustar o nosso coração. Nós estamos aqui essa noite para te entregar o nosso melhor, te entregar a honra, Pai. Nós não queremos fazer qualquer coisa, nós não queremos te entregar qualquer coisa, mas nós queremos ajustar o nosso coração para te entregar com toda a alegria aquilo que o Senhor merece de fato, aquilo que o Senhor tem nos dado e aquilo que nós temos para te retribuir, Pai. Fazemos com toda a alegria, crendo em todo o tempo que haverá uma multiplicação, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vem com alegria.
semente morra. E depois de um tempo passa a colheita de tudo quanto plantou. Se alegre no Senhor. Se ouvides a voz do Senhor e guardares seus mandamentos, então você terá bênção. E a chuva vai cair, chuva vem, e os frutos se virão, e a colheita chegará. Prospere, avance, transbordem os celeiros. Os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, prospere, avance, transbordem os celeiros. Os céus estão negros pra dar chuva. Prospere. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Dependo de ti, preciso de ti. Toda vitória, Senhor, pertence a ti. Estaria aqui. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Aleluia. Toda honra, todo louvor eu entrego a ti. Aleluia. Todo louvor seja dado a ti, Senhor. Pai, onde nós estaríamos? Onde nós estaríamos, Senhor, se a palavra da fé não tivesse nos alcançado? Onde nós estaríamos, Senhor, se não tivéssemos sido alcançados pela palavra da fé e o amor que nos alcançou,
que transformou a nossa realidade, Senhor. Nós só podemos te bendizer nessa noite, Senhor. Celebrar o seu santo nome, celebrar o seu poder, celebrar esse ministério, Senhor, que tem pregado a tua palavra. Celebrar, Senhor, em memória do pastor Bud, o seu sim, a sua dedicação, a sua intensidade em servir ao Senhor, Pai. Em demonstrar caráter, integridade, posicionamento, verdade, o seu poder, através da palavra da fé que Ele pregou, Senhor, com tanto afinco, com tanta dedicação, com tanto amor, com tanto zelo. O seu zelo pela sua palavra, Senhor, era notório na vida do pastor Bud. Senhor, mas nós também podemos continuar vendo isso na vida da nossa liderança, do apóstolo Guto, da Mama Jane, de toda a diretoria do nosso ministério, os nossos supervisores, pastor João e Janaína Albuquerque. Nós podemos ver o zelo pelo Senhor, Pai, por Tua palavra, a integridade, a consolidação, o crescimento e o avanço que tem acontecido através do pastor Fábio e da Samis nesse lugar, Pai. O que poderemos dar a Ti, Senhor, por tanto bem que o Senhor tem feito através desses homens e mulheres de Deus, que um dia disseram: eu irei contigo, Senhor, onde quer que o Senhor me envie. Um dia eles disseram: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Um dia eles disseram sim para essa cidade. Um dia eles disseram sim para Teresina. Um dia eles disseram sim para um povo que não era seu naturalmente, mas que o Senhor os deu a eles. Ah, Senhor, nós te bendizemos, Pai. Nós celebramos e dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui para irmos onde o Senhor nos mandar. Eis-nos aqui, Senhor, para cumprir o nosso chamado. Eis-nos aqui, Senhor, para alcançar nossa Jerusalém, que é Teresina. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para alcançarmos toda a nossa região, Senhor, com a palavra da fé, com integridade, com amor, com zelo. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor. Você pode render graças. Você pode bendizer ao Senhor. Aleluia. Ei, Senhor, onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor, seja dado a Ti, através dos feitos desses grandes homens e mulheres de Deus, que um dia disseram sim ao Senhor, que um dia não consideraram as estatísticas, que um dia não consideraram os relatórios naturais, que um dia não olharam para aquilo que os olhos naturais olharam, mas olharam e foram guiados por uma direção do Espírito do Senhor, para trazer a palavra da fé até essa cidade. Ah, Senhor, nós somos muito gratos por sua bondade e por sua fidelidade. Muito obrigada, Senhor, por tanto bem que o Senhor tem nos feito, através da palavra da fé, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por espírito de sabedoria e revelação no seu pleno conhecimento. Obrigada por inspiração divina, Pai. Obrigada por essa noite sendo marcada por uma unção tão palpável. Uma unção sobrenatural, Senhor. Que nós saiamos daqui mais conscientes do seu poder, do seu agir, daquilo que o Senhor quer fazer em nós, mas também daquilo que o Senhor quer fazer através de nós nessa cidade, nesse estado, nessa nação, até os confins da terra, Senhor. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia, graça e paz, boa noite, tudo vai bem com vocês?
Nós estamos em uma noite de festa. Gente, muito obrigada. Uma noite de celebração. Nós estamos aqui para celebrar o Dia Verbo da Vida de Missões. Amém. Com o tema esse ano, Europa, está aí. Histórias reescritas pela palavra da fé e o amor. Como eu falei aqui, quantas coisas aconteceram na nossa vida, queridos, por causa da palavra da fé e o amor que nos alcançou. E você pode pensar assim, mas eu já conhecia a palavra. Eu também conhecia a palavra, queridos. Antes de congregar na Igreja Verbo da Vida e conhecer a palavra da fé. Mas sabe, eu conhecia uma palavra que dizia que o Deus que tinha enviado Jesus era o Deus que colocava doença. Era o Deus que punia os seus filhos, era o Deus que castigava. Que tudo que eu sabia da palavra de Deus era que Ele tinha me livrado do inferno. Mas um dia a boa nova da palavra da fé e do amor chegou à minha casa, bateu na minha porta e eu descobri. E eu recebi essa palavra de um Deus que me ama, de um Deus que enviou Jesus para curar a todos nós, para nos prosperar, para nos livrar de todo mal e para nos fazer uma bênção nessa terra. Amém, gente? Então, por isso eu celebro muito. E antes de nós iniciarmos a palavra, queridos, eu queria chamar aqui todas as pessoas que fazem parte da Secretaria de Missões da nossa igreja, Verbo da Vida Teresina. Eu queria que vocês viessem até aqui à frente. Eu gostaria de honrá-los nesse momento, todos vocês que serviram nesse dia Verbo da Vida de Missões, mas também que servem nos demais eventos da nossa secretaria. Pode ficar à frente. Vamos, gente, vem todo mundo, por favor. Esses são homens e mulheres de Deus, queridos, que fazem parte da nossa secretaria de missões, que fizeram esse evento acontecer. Como vocês sabem, um evento como esse, dessa proporção, não acontece com uma pessoa, com um casal somente, para fazer um evento dessa proporção. Amém? Todos esses homens e mulheres de Deus se dedicaram para servir a vocês, não só nesse dia, mas em cada cantina, em cada verbo café, em cada lanche, em cada parte da decoração. Não somente ontem e hoje, ou durante o longo desse mês em que a gente preparou e organizou esse evento, mas esses homens e mulheres de Deus estão no Café com Jesus, nas portas dos hospitais. Esses homens e mulheres de Deus estão também, queridos, nos parques, estão com a gente servindo ao Senhor, no Parque da Cidadania, no Sopão Evangelístico, sabe, em cada evento da Secretaria de Missões. E eu queria dizer aqui para vocês, gente, muito obrigada pela disponibilidade, muito obrigada pelo serviço. Em nome da nossa liderança, o pastor Fábio, a Samis, em meu nome e do William, nós estamos aqui para agradecer ao serviço, ao coração, à oração de vocês, o sim de vocês. Eu quero dizer que vocês são resposta de Deus para essa secretaria, para a nossa igreja. Eu queria pedir a vocês uma salva de palmas para os nossos irmãos. Muito obrigada. Eu sei que há um galardão da parte de Deus para cada um de vocês que servem em cada detalhe da nossa secretaria. Amém? Muito obrigada. Eu sei que o Senhor é um bom pagador. Ninguém fica devendo a Deus em nada. Amém? Receberão 100 vezes mais em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem voltar para os seus lugares, queridos. Você que não faz parte da Secretaria de Missões, eu quero dizer para você que você pode participar das nossas ações evangelísticas. Não é necessário, se você quiser vir participar da secretaria, será uma honra te receber. Amém? Mas se você quiser participar das nossas ações evangelísticas, querido, você não precisa fazer parte da secretaria para participar. Então, nós temos diversas ações que realizamos no Parque da Cidade. A gente já realizou Sopão Evangelístico no Monte Alegre. A gente realizou ação também no Promorá. Já fizemos 2 em Altos. Também fizemos edições do Café com Jesus. Eu sei que Deus vai fazer muito mais ainda durante esse ano. Amém? Então, fica aqui o nosso convite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, no capítulo 16, para nós iniciarmos a palavra. Essa é uma noite de festa, mas uma noite também de convocação para todo filho de Deus a corresponder ao seu chamado. Amém? O tema da nossa ministração é até os confins da terra. Amém?
Aleluia. Marcos, no capítulo 16, no verso 14, eu quero iniciar com esse versículo, que faz tão parte de toda pessoa que conhece a palavra de Deus, conhece o Evangelho. A Bíblia diz assim, no verso 14, finalmente apareceu Jesus aos 11. Eu não quero ler só o versículo 15, porque eu acho importante nós entendermos o contexto. Amém? Nesse momento aqui, Jesus já havia morrido, sido crucificado, morrido, sepultado e ressuscitado. E ele apareceu aos 11, e a Bíblia diz que quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. No verso 15 diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Esse é um dos textos mais conhecidos, queridos, que Jesus ministrou aos seus discípulos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos nós recebemos uma chamada de Deus. Amém? Todos nós temos uma chamada. Todos nós temos algo para fazer no reino de Deus. Deus conta comigo e com você para cumprir esse chamado. Mas sabe que muitas pessoas têm se enganado imaginando, para eu cumprir o chamado, eu preciso ser chamada em um dos 5 dons ministeriais. Para eu pregar a palavra de Deus, eu preciso ser um apóstolo, eu preciso ser um profeta, eu preciso ser um mestre, eu preciso ser um evangelista, eu preciso ser um pastor. Não, queridos, todos nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. Essa palavra que Jesus liberou para os discípulos era um comissionamento que ele estava dando a partir daquele momento para toda pessoa que o recebesse como Senhor da sua vida. Amém? Eu queria que você abrisse também em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso de... Segundo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 18... para a gente compreender um pouco sobre isso, sobre esse chamado, entender que Deus deu um ministério da reconciliação. Eu e você temos um ministério a despeito dos 5 dons ministeriais. Amém? Você abriu lá? Todo verbo Teresina, gente. Glória a Deus, é noite de festa, amém? É noite de celebração, é uma convocação de Deus para nós correspondermos ao nosso chamado, amém? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Queridos, a partir do momento que nós recebemos Jesus, nos tornamos filhos de Deus e recebemos essa palavra que diz que nos tornamos filhos e que nós temos essa responsabilidade de pregar a palavra a todas as pessoas. Nós temos que ter um compromisso com a palavra, por quê? Porque, queridos, Jesus não vai descer do céu para pregar a palavra aos perdidos. Os perdidos serão alcançados através de nós. As pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas vão conhecer através da pregação da nossa palavra. Da palavra através da nossa vida. Eu quero dizer para você que Deus vai usar a sua boca para alcançar pessoas. Deus vai usar a sua boca para pregar a palavra de Deus. Deus vai usar o seu testemunho, queridos, para impactar outras pessoas. Deus vai usar essas mãozinhas lindas para curar enfermos. Jesus não vai descer da destra de Deus para impor as mãos sobre enfermos. Jesus não vai descer da destra de Deus de onde Ele está para visitar os órfãos. Aleluia. Jesus não vai descer do céu, da destra de Deus, para impor as mãos sobre os enfermos, para que pessoas sejam livres através da pregação da palavra, porque somente a pregação da palavra liberta as pessoas. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
E que verdade é essa? É a verdade da palavra de Deus, aquilo que Cristo fez. Mas quem vai pregar essa palavra? Quem vai levar esse testemunho? Quem vai ser testemunha do poder da palavra de Deus? Quem vai crer na palavra e impor as mãos sobre os enfermos? Eu quero dizer para você, queridos, que é você que Deus vai usar para que os dons do Espírito operem. Aleluia, você está aqui? Falar como o pastor Bud, vocês estão aqui mesmo? Sabe, queridos, porque a gente precisa entender que a gente precisa largar essa muleta. De fato, a gente precisa largar a preguiça. Amém? E a gente precisa confiar na palavra de Deus e entender que eu sou um canal de Deus nessa terra. Quando eu me movo falando a palavra de Deus e pregando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, Deus está se movendo através de mim. Assim como o diabo usa pessoas para manifestar o seu reino, Deus vai usar pessoas para manifestar o seu reino aqui na terra. Mas cutuca a pessoa que está aí do seu lado, Deus vai te usar. Não fica só apontando para o outro, não. Amém? Deus vai usar você. Deus vai usar a sua boca. Deus vai te inspirar, o Espírito Santo vai te inspirar, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar sabedoria. Os dons vão operar através de você, para quando você abrir a sua boca, pessoas sejam alcançadas. Amém? O Senhor é bom e o diabo não presta. 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 1. Essa palavra transformou a minha vida, amém? Alcançar a todos, queridos, é uma missão de Deus confiada a cada um dos filhos dele. Você não pode contar que somente pastores vão pregar a palavra e pessoas serão alcançadas. A gente não pode ficar, queridos, sobrecarregando ministros. E isso eu estou dizendo para você, não é para aliviar o nosso fardo. Deus vai dar a graça, o favor, a força, o dinheiro, o que for preciso para a obra avançar. Mas sabe, lindão, Ele te chamou. Ele te chamou para fazer algo nessa terra. Ele te chamou para alcançar pessoas. É da vontade dEle que pessoas sejam alcançadas através daquilo que Ele confiou a mim e a você. Diga, eu tenho um chamado a alcançar pessoas. 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 1, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer alcançar a todas as pessoas. Só não tem salvação para o diabo e os demônios, queridos. Para pessoas não importa o erro delas, não importa o pecado delas. Deus quer alcançar a todas as pessoas. Mas quem vai pregar Cristo a essas pessoas? Quem vai pregar Cristo aos marginalizados? Quem vai pregar Cristo àqueles que onde as pessoas não querem ir? Somos nós. Somos nós que vamos pregar a palavra de Deus. Somos nós que vamos ser usados pelo Espírito de Deus para pregar a palavra, como os discípulos foram usados para pregar a palavra, mesmo em meio a uma perseguição. Porque às vezes as pessoas acham, não, mas quando eu estiver bem, aí eu vou cumprir o meu chamado. Quando as coisas estiverem bem financeiramente, aí quando tiver tudo certo, aí eu vou cumprir o meu chamado. Aí sim eu vou obedecer a Deus, aí sim eu vou servir a Deus. Queridos, deixa eu te dizer, o dia que Deus está te chamando para servir a Ele é hoje. Ele disse, olha, venha como é que você está, venha do jeito que você está. O importante é você ter a disposição no coração para servir. As demais coisas o Senhor vai trabalhando, vai edificando, vai estruturando, vai dando sabedoria, vai dando estrutura. Não, mas o meu chamado é ir para as nações. Mississippi. Meu chamado é ir para, não sei,
qual o outro país, e isso eu não duvido que o seu chamado possa ser para um outro país, mas é aqui onde você vai adquirir a estrutura, a sabedoria, a estrutura necessária para você correr a sua carreira e cumprir o seu chamado, onde quer que você esteja. Amém, queridos? E a Bíblia continua dizendo que todos vão ser salvos. Nós vamos pregar a Cristo. Jesus morreu, carregou as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele morreu para nos livrar do inferno. Deus não quer que você viva nessa vida de pecado. Deus não quer que você vá para o inferno. Por isso Ele enviou Jesus. Essa é a mensagem da salvação. Amém? Não há dificuldades, queridos. Nós é que queremos colocar muito estrelismo na mensagem da salvação. O plano da salvação é simples. Jesus assumiu o nosso lugar, carregando a nossa cruz, as nossas dores, os nossos pecados, para que a gente possa receber Ele e a gente ser salvo através de uma confissão de fé. Crer no coração e confessar com a boca. Eu creio que Deus enviou Jesus. Ele morreu naquela cruz no meu lugar. Por causa disso, eu faço dele meu Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Simples. Essa é a mensagem da salvação. Por mais que ela abranja muitas coisas, essa é a mensagem da salvação. Que as pessoas que estão perdidas, que as pessoas que estão distantes, as pessoas que estão sendo opressas, é as que elas precisam. Elas não precisam você dizer, tu precisa receber Jesus, senão tu vai para o inferno hoje. Elas já sabem que elas vão para o inferno. Se você perguntar para elas e dizer assim, se você partir hoje, tu vai para o céu ou para o inferno? Não sei, lá Deus vai dizer se eu vou para o céu ou para o inferno. É isso que elas dizem, ou seja, vão para o inferno. Elas não precisam disso. Elas precisam saber que alguém pagou um preço para livrar elas do inferno. Um preço de amor. Amém? Só que o versículo não termina aí. Ele diz que é da vontade de Deus que todo homem seja salvo, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Eu pergunto para você, quem é que vai discipular alguém através do conhecimento da verdade? Quem vai ensinar que Jesus morreu para carregar, para que você desfrute de cura? Quem vai ensinar que Jesus morreu para que a pessoa desfrute de prosperidade? Quem vai ensinar, levar ao pleno conhecimento a respeito do chamado? Somos nós. Amém, gente? As pessoas serão discipuladas e alcançadas através do ensinamento da palavra. A salvação é um ponto importantíssimo, um divisor de águas. A decisão mais importante da nossa vida é receber Jesus. A partir daí, o próximo passo é conhecermos a palavra de Deus. Abra, por gentileza, em Atos, no capítulo 1. No verso 1. O Senhor é bom demais. O Senhor deu uma instrução para os discípulos. Nesse texto, eu vou começar do versículo 1. Mas o ponto alto dele é o verso 5, mas eu acho interessante nós falarmos todo o texto para entender o contexto daquilo que o Senhor está falando. Diz assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele, de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. No verso 6 diz, então os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra.
o Senhor deu uma instrução aos discípulos: vocês precisam ficar aqui reunidos, até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Na nossa linguagem hoje é essa. Até que você receba o poder do alto. E aqui a Bíblia está dizendo que eles receberiam do alto poder. Essa palavra poder, queridos, significa dunamis. Poder para realizar milagres. Em Atos 2 se cumpre esse versículo. Os discípulos estão lá, reunidos no cenáculo, não somente eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo, eles foram revestidos de poder. A partir dessa instrução, eles tinham a liberação para ir levar a palavra e ser testemunha do Senhor por onde quer que eles andassem e alcançassem ainda mais pessoas. Sabe, queridos, há uma parte do momento aqui do culto onde a gente faz o convite para alguém que deseja receber Jesus. Em seguida, nós fazemos o convite para alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo. E aí a gente entende que esse poder que vem sobre alguém é para alcançar pessoas. Amém? É para ser testemunha, é um revestimento de poder, queridos. É algo que vem sobre as nossas vidas para alcançar pessoas. Uma dessas traduções, poder para realizar milagres. E então seriam testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Eu quero dizer para você, a partir do momento que nós nascemos de novo, já está disponível o batismo no Espírito Santo. Poder para realizar milagres. Poder para sermos usados por Deus. Eu vejo, queridos, muito as pessoas que ainda não receberam Jesus, que fazem parte do império das trevas. Muitas pessoas sendo usadas pelo diabo, querendo dizer que está fazendo algo para curar alguém. O que parece curar alguém, daqui a pouco vira uma destruição maior do mundo. Eu quero dizer que só existe um poder verdadeiro, é o poder de Deus. Esse poder de Deus cura, queridos. E Deus quer usar a gente para alcançar a nossa Jerusalém. Quando ele diz Jerusalém, Judeia e Samaria, ele está fazendo uma referência geográfica de uma expansão. De um maior alcance. Ele está dizendo assim: vocês vão alcançar primeiro as pessoas dessa região, depois vocês vão expandir mais um pouco, aumentando essa expansão geográfica, depois vocês vão expandir mais um pouco, para alcançar mais pessoas, até que vocês possam ir a todas as nações. É por isso que nós convidamos vocês a fazerem parte de uma visão missionária que começa aqui. Uma ideia de Deus que começa aqui. Corresponder um chamado. Pode ser que você tenha um chamado para ir para uma nação como um missionário transcultural, que vai para outro lugar que não tem nada a ver com a sua cultura. Mas sabe, o início do seu chamado vai acontecer na igreja local. A igreja local, queridos, ela é uma incubadora de chamados. Na igreja local você vai crescer espiritualmente. Deixa eu dizer para você, quer cumprir o seu chamado, não deixa de congregar, não. Congregar é um princípio inegociável. Seja um missionário, seja um ministro itinerante, seja pastor, apóstolo, profeta, professor do Rema. Aleluia! Congregar é uma ideia de Deus e é um princípio inegociável. Hebreus 10, 25 diz sobre isso. Alguém que quer corresponder à chamada de Deus entende, eu preciso estar inserido na igreja local. Eu preciso estar servindo na igreja local. Porque como é que você vai chegar no campo missionário e imagina que alguém vai se apegar à ideia que Deus colocou no seu coração? Se um dia você não se apegou à ideia inicial de Deus, de servir na congregação. Na igreja local, queridos, nós vamos crescer espiritualmente. A gente vai adquirir, de fato, estrutura. E para falar sobre isso, eu queria citar um exemplo de um homem e de uma mulher de Deus que fazem parte do Ministério Verbo da Vida, para você entender que desenvolver o seu chamado, para você cumprir, independente de você ir para uma missão ou não, de você ser um missionário ou não, independente da sua chamada, servir e congregar é algo inegociável para correspondermos àquilo que o Senhor fez por nós.
Esse homem e essa mulher de Deus se chama Joanice e Jussier Arcanjo. Eles são pastores no Japão. Eles e os seus filhos foram para lá há muitos anos para servir ao Senhor e levar a palavra da fé para aquela nação. E quando eu vi esse testemunho deles, eu fiquei impactada, porque de fato é necessário ter uma estrutura, é necessário você ter adquirido e crescido espiritualmente dentro da igreja local, para que você tenha a capacidade de suportar o que é necessário fora desse lugar. Fora desse ambiente confortável. Fora desse lugar onde as cadeiras são acolchoadas, o ar-condicionado é perfeito. Onde você chega e está tudo pronto. Amém? Falta só a bandejinha assim, né, do garçom. Estamos aqui servindo como garçons. Amém? E ela contou em uma conferência de mulheres um testemunho que aconteceu assim que eles, pouco tempo depois que eles chegaram no Japão. Eles têm 2 filhos, Caleb e Josué. O Josué, ele era maiorzinho. E essa situação que eu vou contar porque ela contou em rede nacional. Mas ela conta que os filhos delas, eles são mais pardos. E no Japão existia um determinado preconceito. Existia porque eu estou crendo, amém? E aí ela disse que o filho dela, o Josué, sofria uma determinada perseguição dentro da escola por ele ser uma pessoa, um pouco de cor. E aí, o que aconteceu? Ele sofreu uma agressão na escola. E aí, já demorando determinado tempo, já demorando determinado tempo, gente, o que aconteceu? Ele já vinha sofrendo essa perseguição, ele já vinha sofrendo durante esse momento. E aconteceu dele ser agredido e ela chegar na escola e ele está todo ensanguentado. Porque bateram nele na escola. E aí ela disse, não vou ficar mais nessa escola, não vou permanecer lá, vou até o fim, não quero mais ficar nessa nação. Ela falando, quando ela viu o filho nessa situação, ela ficou perplexa com aquilo que eles estavam fazendo com ele. E o filho dela era pequeno, Josué, ele era muito pequeno. E ela disse, nós vamos embora, não vamos permanecer aqui, não vamos permanecer. Olha o que fizeram com esse menino. Imagine você encontrar o seu filho todo ensanguentado. Você está indo lá, cumprir o chamado de Deus, servir ao Senhor, alcançar pessoas. E ainda assim, queridos, algo se levantar. Porque eu quero dizer para vocês, se nós estamos cumprindo a chamada de Deus, queridos, o diabo vai se levantar, ele vai se opor. Mas se nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou, então nós sabemos que devemos permanecer. Mas naquele momento ela disse assim, não vou permanecer. Mas o filho dela, sendo criança, disse, não, mãe, nós vamos ficar aqui. Aquele que tinha sofrido a agressão, aquele que tinha sido agredido, aquele que estava ensanguentado, sendo ainda uma criança, que podia ainda nem saber qual era o seu chamado. Ele disse, não, nós não vamos sair daqui. Nós vamos pregar a palavra, mamãe. Nós vamos permanecer firmes servindo ao Senhor. Nós não podemos abrir mão daquilo que o Senhor nos chamou para fazer nessa nação. Eu vou ser um tradutor. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que se eles não tivessem adquirido a estrutura necessária para cumprir a chamada de Deus, vocês acham que eles teriam permanecido? Isso aconteceu há muitos anos, queridos. E eu posso dizer, eu testemunhei e vi o licenciamento do Josué. Ele veio do Japão para ser licenciado como ministro Verbo da Vida. Hoje ele é um ministro auxiliar. Hoje ele é um tradutor oficial dos cultos, das aulas, daquilo que acontece lá, correspondendo ao plano de Deus, ao chamado de Deus. Mas porque ele adquiriu uma estrutura. Mas porque eles já haviam servindo na sua igreja local e puderam ser enviados. Eu pergunto para você, Deus pode contar com o seu sim dentro de um departamento? O William ministrou tão bem aqui, querido, sobre nós pegarmos juntos com a visão que o Senhor deu à nossa liderança. Há uma visão da parte
parte de Deus para a terra do avivamento. Há uma visão e uma direção da parte de Deus para Teresina, para essa igreja, a nossa Jerusalém, como eu disse para vocês, alcançar as pessoas dessa cidade. Com a palavra da fé, queridos, contrariando todo e qualquer relatório natural que aparece aí, e que muitas vezes pode nos envergonhar, e a palavra está expandindo, mas sabe, Deus é a nossa testemunha, nós estamos servindo ao Senhor com integridade, com o poder de Deus, com a verdade da palavra, e as pessoas estão sendo alcançadas, e nós cremos sim no avanço dessa palavra, nós cremos, queridos, que essa palavra vai chegar em cada bairro dessa cidade, em cada estado, em cada cidade desse estado. E ela vai expandir ainda mais. Nós estamos vendo aquilo que o Senhor está fazendo em Altos. E só começou, vai ser só como pipoca. Começa queridos, mas depois que estoura o primeiro milho, a panela enche. Mas sabe, Deus conta comigo e com você. Nós precisamos levantar desse banco, queridos, e servir no departamento de crianças, servir no amadores, servir no diaconato, servir na sala dos ministros, servir no trânsito, queridos, servir naquilo que o Senhor está propondo. Ah, mas o meu chamado é de pastor, mas enquanto você não adquirir a estrutura, você pode ter a chamada. Mas entrar dentro do seu chamado é outro negócio. Porque é necessário que haja uma estrutura, queridos. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom demais, amém? Continuando em Atos, no capítulo 1, no verso 8. Eu quero falar um pouco mais sobre isso. Sobre Deus nos levar, queridos, até os confins da terra. Sobre a gente ter essa consciência, queridos, que por onde quer que a gente ande, por onde quer que a gente passe, Deus está contando conosco para que vidas sejam salvas. Deus está contando conosco para transformar realidades. Eu estava falando aqui, eu falei tanto no primeiro como no segundo culto, vou já terminar de ler esse versículo, sobre quando a palavra da fé chegou na minha vida. E a gente nunca sabe quando as coisas vão acontecer, né? Quantas chaves são viradas na nossa vida, às vezes, em um culto? Quantas mudanças acontecem, queridos, em uma associação divina? De repente, você chegou na igreja, ainda não serve em nenhum departamento, e o Senhor te conecta ao líder do diaconato. E você vê como o diaconato funciona. Você chegou na igreja, não, eu quero servir no diaconato, aí você se conecta com a liderança do diaconato, pastor Danilo e a Rosana. De repente, queridos, você começa a perceber e crescer espiritualmente através da influência e inspiração divina que vem sobre os seus líderes. Eles começam a fazer pequenos ajustes, se cria uma liga. De fato, queridos, eu posso dizer para vocês, eu tenho mais apreço por muitas pessoas da família da fé do que da minha de sangue. Muitas vezes são mais família para mim do que a de sangue. Em alguns aspectos, onde eu posso orar, crer com eles, eles vão crer, a nossa liderança vê além do que o natural está vendo. Quantas vezes o pastor Fábio chegou para mim, Gabi, eu vejo você fazendo isso, eu boto a mão na minha cabeça e digo, acho que o pastor não está bem. Pastor, essa aí não é a Gabi. O senhor não está entendendo, não. Mas porque ele não está olhando para os meus defeitos, pelas minhas deficiências. Ele está olhando e vendo que há uma possibilidade de crescimento e desenvolvimento na minha vida. Onde eu posso crescer de forma que vou alcançar o plano e o propósito de Deus para mim. A gente não vai cumprir chamado sozinho, queridos. A chamada vem de Deus, mas quem estabelece são os homens. Você precisa se conectar com pessoas, essa liderança vai te conduzir ao propósito que Deus tem para a sua vida. E de repente, queridos, como eu disse para você, em um culto, em um movimento, em uma mesa, em um tempo de comunhão, às vezes em uma reunião de departamento, as coisas acontecem. E sabe como eu conheci a palavra da fé em um casamento? Conheci a palavra da fé no casamento do meu irmão e eu disse, era tudo que eu precisava. Eu disse, Senhor, quanto tempo eu passei longe desse lugar. Eu falei aqui no primeiro e no segundo culto, muitas pessoas sabem o testemunho que nós carregamos.
daquilo que o Senhor, foi o Senhor que fez, queridos. Foi o Senhor que operou um milagre na vida do Breno. Porque o relatório natural que nós tínhamos era de uma doença que ia evoluir para outra doença e que se ele vivesse até determinado tempo, ele ia conviver com essa doença, ia viver internado, enfim, não tinha remédio, confusão, gritaria, nada prestava. E então foi nesse momento que eu conheci a palavra da fé, em um casamento. Então eu decidi aprender a palavra da fé que o pastor Bud veio trazer. Quando eu cheguei na palavra da fé, o pastor Bud já tinha partido para a eternidade. Mas o legado dele ainda hoje reverbera na minha vida. Ei, queridos, você não sabe o poder do sim que você dá ao Senhor. Quantas pessoas vão ser alcançadas? E então, aquilo que parecia ser morte, porque o relatório era de morte, o relatório era de luto, o relatório era de dor, era de doença. Quem passa por um processo de enfermidade sabe, é doloroso, é desgastante. Você precisa estar muito bem posicionado em fé para não aceitar. E eu não conhecia essa palavra, mas a partir do momento que eu conheci, quer dizer, eu e meu marido nos posicionamos em fé, dizendo, a palavra de Deus é a verdade, e ela diz que o Breno é sarado e curado. No corpo do Breno não existe nenhum vírus, no corpo dele está a vida de Deus. Não existe vírus de mononucleose no corpo do Breno, ele é sarado e curado. E os exames davam, um exame que era para ser 60, dava 600. E eu dizia, ele é sarado e curado, exame se reduza, sei até o nome do exame, DHL. Se reduza, você vai ficar no número 60. Eu sou a autoridade espiritual sobre a vida do Breno. Eu amaldiçoo essa doença. Jesus morreu levando essa doença. Eu não aceito que ela permaneça. E nós permanecemos em fé durante um tempo, queridos, até que se manifestasse aquilo que a gente estava crendo. Porque a fé, ela tem uma voz. Mas sabe o que é que eu sabia antes? Pede perdão a Deus, que Deus está cobrando seus pecados na vida do seu filho. Quem nunca ouviu isso? Já pediu perdão a Deus? Porque os pecados, o que está acontecendo é teus pecados. Aí eu ficava pensando, meu Deus, mas Jesus não já levou os pecados, as dores, as enfermidades. Como é que ele está cobrando? Que negócio é esse? E leve e bota. Como assim? Não aceito isso, não. Então, queridos, quando nós dizemos que a palavra da fé funciona, e aconteceu exatamente como a gente estava crendo. Amém? Os exames se dobraram à realidade da palavra. Amém? As circunstâncias se dobraram à realidade da palavra. Nunca mais internação, nunca mais mal-estar, nunca mais baço inflamado, nunca mais tomando antibiótico de 10 em 10 dias. Nunca mais noites viradas em hospital. Sabe por quê, queridos? Essa palavra funciona, ela é poderosa. Eu quero dizer para você, não sou filha predileta, não. Aleluia. O Deus que fez na minha vida faz na sua também. O Deus que fez nas minhas finanças vai fazer na sua também. O Deus que transformou a realidade da minha família vai transformar a sua também. E sabe, não vai parar por aí. Se prepara para que muitas pessoas sejam alcançadas através do testemunho poderoso que Deus está fazendo em você e através de você. As pessoas vão olhar para você e dizer, meu Deus, tu está diferente, o que está acontecendo? Eu estou conhecendo, é o conhecimento da palavra, é o conhecimento da verdade. Deus está fazendo coisas grandiosas, você quer também? Aleluia! O Senhor é bom, amém? Ele disse, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. No capítulo 16 de Marcos, que nós lemos, a gente viu que o texto não fala só sobre ir pregar o evangelho. Pregar o evangelho é uma parte. As pessoas vão ser alcançadas, mas a Bíblia também fala que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos, elas serão curadas. A Bíblia também fala, queridos, que as pessoas vão receber o batismo no Espírito Santo e elas vão orar em outras línguas.
Se beber algo mortífero, nada vai lhe causar dano algum. Sabe, de fato, a Bíblia diz que Jesus nos deu autoridade e poder para destruir as obras do diabo, para desfazer as obras do diabo e ser testemunha dele. Há uma palavra comissionada para mim e para você, de sermos testemunha por onde quer que a gente ande. Referência, uma testemunha daquilo que o poder de Deus pode fazer. Em nós e através de nós. Se é cura que você está precisando, queridos, eu declaro em nome de Jesus. Cura se manifestando no seu corpo, do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés. Pessoas vão te procurar pelo seu testemunho e elas vão perguntar o que aconteceu. Foi a palavra da fé que eu recebi. Se você quiser, eu imponho as mãos sobre você e você vai ser curada agora. Gabi, mas como isso vai acontecer? Isso não é a sua parte, é de Deus, amém? Como vai acontecer? A responsabilidade é de Deus. Jeremias 1,12 diz que ele vela para cumprir a sua palavra. Ele tem interesse, querido, de te fazer testemunha do poder de Deus em operação na sua vida. E através da sua vida. Para que pessoas sejam salvas mesmo, libertas, curadas. Para que as pessoas vejam o poder que há na palavra da fé, em crer e declarar a palavra de Deus, em se posicionar na palavra de Deus. Aleluia! Congregue, sirva em uma igreja local, sirva uma visão. Se você está aqui, não fique com um pé aqui e um pé no mundo. Se você está servindo a Deus, sirva a Deus de verdade. Sabe, querido, sirva essa visão, se envolva mesmo. Não se envolve com fofoca, não se envolve com fuxico. Quem sabe do chamado que Deus lhe deu, não perde tempo com as coisas do diabo nesse ministério aí, é outro. De divisão, de fuxico, de toda sorte de males. Não, querido, se envolve na visão de Deus. Qual é a visão de Deus? Servir ao Senhor. Levar a palavra da fé a todas as pessoas nessa cidade. Qual é a visão de Deus? É expandir a palavra da fé nesse lugar. A visão de Deus é o projeto Farol para que mais pessoas sejam alcançadas. A visão de Deus é o projeto Bem na Hora, pois é com esse projeto que eu vou me envolver. A visão de Deus é alcançar os jovens dessa cidade, pois é no VIPs que eu vou me envolver, eu vou me dedicar e eu vou servir ao Senhor. Continuando, queridos, nós não precisamos estar prontos para irmos e servirmos ao Senhor. Para finalizar, eu quero dar esse exemplo para vocês do livro Chamados por Deus, do irmão Reagan. Ele fala de um cacique de uma determinada tribo, queridos, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas ele não tinha o conhecimento e não tinha o entendimento necessário para repassar isso para todas as outras pessoas da sua tribo. Então, ele começou a orar para que Deus enviasse alguém até aquela tribo. E aí tinha um determinado homem que tinha um chamado de Deus exatamente para ir para aquela tribo. E por muitos e muitos anos ele ficou dizendo: Senhor, quando tal coisa estiver pronta, eu vou. Senhor, quando as minhas finanças estiverem ok, eu vou. Senhor, quando tal coisa estiver ok, eu vou. Quando chegou no padrão que ele imaginava, ele disse: agora eu vou para a tribo indígena. Eu vou para aquele lugar que Deus me chamou. Quando ele chegou lá, queridos, o cacique louvou a Deus e agradeceu a Deus por ele ter ido. Graças a Deus você chegou nesse lugar, que bom. Mas deixa eu te perguntar, por que você demorou tanto? Sabe, às vezes a gente está esperando muita coisa para começar a servir ao Senhor, a servir a uma visão, a crescer espiritualmente, colocando obstáculos onde não existem, querido. Se dedica. Faça pelo Senhor. O Senhor não abriu mão da gente, queridos, quando nós estávamos mergulhados nas nossas iniquidades. Ele olhou para a gente e disse sim. E pagou o preço de sangue. Hoje, nada mais justo que a gente corresponda, não para receber algo da parte de Deus. A gente não serve a Deus para receber. A gente serve ao Senhor, queridos, fazendo aquilo que Ele nos chamou, independente do que a gente tenha para fazer. Aleluia. Independente do que a gente tenha para fazer, queridos, a gente serve por gratidão. E entendendo que nada do que eu faço será suficiente para pagar o preço daquilo que o Senhor fez por mim.
Amém, queridos? Então, tenha essa consciência. Existem pessoas que vão ser alcançadas através de você no seu trabalho. Dê um bom testemunho lá. Tenha a oportunidade, prega a palavra, diga um versículo. Às vezes a gente não tem a oportunidade para pregar a palavra e dizer versículos, mas podemos pregar vivendo a palavra que a gente diz. Amém? Você pode ficar de pé? O Senhor é bom? E o diabo pensava que eu não ia conseguir pregar? Ô bicho besta. Aleluia, o Senhor é bom demais. Eu queria que você levantasse suas mãos. Eu quero orar por vocês. Obrigada aí aos irmãos pela intercessão. Aleluia. Glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos? Pai, muito obrigada, Senhor, por cada pessoa que está aqui nessa noite. Muito obrigada, Senhor, por avanço, crescimento, rompimento na vida de cada um deles. Eu declaro, Senhor, corações comprometidos com essa visão. Eu declaro, Senhor, que eles vão cumprir o seu chamado, eles vão alcançar pessoas. Milagres acontecerão através da vida deles. Pessoas serão curadas. Obrigada, Senhor, por milhares e milhares de pessoas sendo alcançadas através de cada um deles. Eu declaro, Senhor, inspiração divina no abrir da boca de cada um deles. Eu declaro aumento, Senhor. Aumento da sua influência. Aumento da sua influência. Pessoas te procurando para ter respostas da parte de Deus. Pessoas procurando você para ter o resultado que elas precisam ter nos seus casamentos. Eu declaro a influência do Espírito se expandindo de forma exponencial na sua vida. Em nome de Jesus, você vai tocar enfermos, eles vão ser curados. Ei, se prepara. Eu declaro um novo tempo no seu chamado. Aquilo que você imaginava que estava morto, eu declaro você sendo despertado nesse momento a servir ao Senhor ainda mais com mais intensidade. Não, o Senhor não mudou de plano, o Senhor não desistiu de você, o Senhor não voltou atrás. Não, Ele continua com o plano de fazer com que você brilhe em meio às trevas. Para que você seja luz. Eu declaro você sendo luz na sua família, você sendo luz no seu trabalho. Eu declaro você sendo luz na sua casa. Ei, a luz de Cristo brilhando através de você. Pessoas vão te buscar, pessoas vão procurar você para saber o Deus que você serve, a visão que você serve. Pessoas vão querer se conectar a você por causa da unção que você carrega, por causa da sua obediência, por causa da sua diligência. Em nome de Jesus eu declaro líderes de VCs, o VC de vocês se multiplicando, aumentando o número de pessoas e eles se multiplicando rapidamente. Eu declaro o Senhor acrescentando cada um que vai se salvar nessa visão chamada Verbo em Casa, que você lidera e você é anfitrião. Enquanto você abre a porta da sua casa, eu declaro milagres acontecendo lá onde você está. Eu declaro salvação, salvação na sua família. Eu declaro em nome de Jesus, resposta de oração, milagres acontecendo, o poder de Deus fluindo através de você, o poder de Deus. Ei, eu declaro que quando as pessoas passarem na porta de cada casa de VC, elas serão atraídas pela unção de Deus naquele lugar. O poder de Deus atraindo, milagres acontecendo. O poder de Deus atraindo e milagres acontecendo. As pessoas vão te procurar e perguntar: é aqui a casa onde acontece toda noite um milagre? Ei, se prepara. Não, você creu para ontem. Eu declaro em nome de Jesus milagres sobrenaturais acontecendo no seu VC, em nome de Jesus. Assim como aconteceu na época da Rua Azusa, onde as pessoas eram conduzidas pela unção de Deus. Essa unção não parou lá, não. A unção do Senhor está disponível hoje. Um avivamento santo. Eu declaro você sendo despertado para esse avivamento santo. Avivamento santo. Um avivamento no seu coração queimando por cumprir o chamado de Deus.
diabo. Ei, se prepara, se prepara. Você vai desfazer as obras do diabo com ousadia, com intrepidez, com posicionamento. Deus vai alcançar pessoas através de você. Deus vai fazer milagres através de você. Aleluia! Você crê? Você crê mesmo? Aleluia! Milagres, tá borbulhando milagres. Ei, avivamento tem milagres. Avivamento tem transformação. Avivamento, queridos, tem aumento, tem crescimento. Aleluia! Obrigada, Senhor. Assim será, em nome de Jesus. Há alguém aqui nessa noite que ainda não fez uma aliança com Jesus. Você está aqui, mas você ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Você pode até conhecer Jesus. Você pode até saber que Ele é Filho de Deus. Você pode até crer, mas ainda não fez essa aliança de confessá-lo como seu Senhor. Se você está aqui e deseja receber Jesus como Senhor da sua vida, levante sua mão. Hoje é o seu dia. O dia preparado, queridos, para você nascer de novo. Se você está aqui, esse é o seu momento. Tem alguém? Há alguém que deseja se reconciliar com o Senhor nesse momento? Você já recebeu Jesus, mas se afastou por algum motivo e deseja se reconciliar nessa noite. Se você está aqui, levante sua mão. Há alguém que deseja se reconciliar? Há alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Poder de Deus sobre você. Poder para realizar milagres. Não é que vai chegar, já chegou. Você só precisa crer e receber. Tem alguém que deseja receber o batismo? Eu vi uma mão levantada. Aleluia. Tem alguém que deseja receber? Você quer receber o batismo? Tem alguém que deseja receber imposição de mãos para ser curado? Cura é um direito legal dos filhos. Se você tem algum diagnóstico, alguma dor e deseja receber imposição de mãos, você pode sair daqui curado essa noite. Tem alguém que deseja receber imposição de mãos? O poder de Deus está aqui para curar. Todos curados? Glória a Deus, queridos. Essa é uma igreja poderosa, avivada. Sejam abençoados, amém? Na prática dessa palavra. Glória a Deus. Você foi alcançado essa noite. Eu queria que você sentasse um minutinho. Nós estamos quase concluindo o nosso culto. Mas eu queria também falar rapidamente para você que hoje todos os nossos cultos, todas as nossas igrejas no Brasil, está sendo levantada um tempo como esse, uma oferta especial para todos os missionários que estão em campo. Eu queria mesmo, o desejo do meu coração é que você guardasse tudo que você recebeu durante esse dia, para quem participou dos demais cultos, para você que estava aqui e recebeu essa noite essa palavra. Eu queria que você despertasse para isso. E de repente, um ato inicial desse despertamento, dessa visão, dessa ação que todos nós devemos ter, essa participação de alguma forma, como eu até passei por aqui no primeiro momento, falando a respeito dessa oração que nós devemos fazer por esses irmãos que estão lá, por esses pastores que estão liderando, por esses líderes que estão à frente. Esse ato nosso faz parte do nosso chamado, faz parte de uma visão. Mas eu queria agora te dar uma oportunidade de separar aí uma oferta para esses irmãos que estão no campo. Nós temos aqui um Pix que você vai ver, vai aparecer aqui no seu telão. Está aparecendo aqui um Pix especial, uma oferta especial, aliás, e você vai fazer por meio desse Pix, ou você pode direcionar o QR Code, você vai fazer especificamente nesse Pix aqui, diamissões@verbodavida.com, ou você vai poder utilizar os envelopes para fazer essa oferta. Eu queria que você separasse aí e nós vamos orar, nós vamos consagrar para o Senhor
essas ofertas, e certamente essas ofertas chegarão na mão desses missionários e ali será dado graças a Deus. Ou seja, aquilo que você tem produzido, aquilo que você tem feito, aquilo que você tem ofertado, chega na mão daqueles que estão lá no campo, muitas vezes até precisando mesmo, no que diz respeito a coisas naturais. Mas quando há essa resposta da parte de Deus, de repente existe alguém orando por isso agora, e nós precisamos corresponder agindo, nos movendo, saindo do nosso lugar de fato. Amém? Então eu queria que você separasse, eu queria que você fizesse por meio do Pix, e nós vamos orar, consagrando ao Senhor agora mesmo. Amém? Vou te dar um tempinho para você utilizar aí o meio eletrônico, ou separar aí o seu envelope, e nós vamos orar ao Senhor. Tudo pronto? Glória a Deus. Então estenda aí a sua mão, vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por homens e mulheres que se desprendem de tantas coisas para cumprir um chamado. Obrigado pelo coração deles, mas nós estamos aqui, muitas vezes sem os conhecer de perto, mas nós sabemos que nós somos uma única família e que nós caminhamos em uma única visão. Nós consagramos ao Senhor essas ofertas, crendo que chegará nas mãos deles e será dado graças e honra ao Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, vem com alegria. Prospere, avance, transbordem os celeiros, os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, prospere, avance, transbordem os celeiros, os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria aproveitar aqui e fazer aqui algumas indicações literárias, alguns livros que você pode adquirir que nos ensina a respeito desse assunto. Esse livro do irmão Reagan Jr., né, Chamados por Deus, um livro maravilhoso que nos ensina tantas coisas. Esse livro de T.L. Osborne, Conquistando Almas Lá Fora, Onde os Pecadores Estão. Te aconselho a comprar esse livro e adquirir conhecimento, entendimento, um treinamento também para muitas coisas que você pode fazer por meio da sua ação, alcançando pessoas que estão lá fora e precisam receber de fato aquilo que você tem. Ushuaia, até os confins da terra, nós vamos levar essa verdade, nós vamos levar essa palavra, e de fato, as pessoas assim como você, nunca mais serão as mesmas. Amém? Você pode ficar de pé, nós estamos chegando ao final do nosso culto, desse dia tão importante para nós, esse dia que é marcado no nosso calendário como um dia de festa. Amém? Cadê os nossos visitantes? Por falar em festa, cadê você? Faz o sinal com a sua mão. Lá atrás também nós temos uma equipe que está acenando para você. E você que trouxe o nosso visitante pode acompanhá-lo até essa sala. Olha eles acenando lá. Você pode ir agora. Você que trouxe o visitante também pode ir com eles. Vocês também serão muito bem recebidos. Uma salva de palmas. Voltem outras vezes. Essa é a sua casa, em nome de Jesus. Lá no nosso Verbo Café, nós temos algo especial que foi preparado pela nossa Secretaria de Missões, e você também pode passar por lá e nos abençoar, alcançando, fazendo missões, comprando aí o seu lanche também. Ao invés de você lanchar hoje fora, você vai lanchar aqui. Nós vamos fazer uma festa juntos ali no nosso hall. Amém? Eu quero declarar uma semana abençoada, próspera, cheia de boas notícias, bons negócios. O seu telefone vai tocar muitas vezes, boas notícias chegarão. Em nome de Jesus, tenha uma boa semana e até mais.